Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Olá, meu irmão. Olá, familiar. Olá, amigo. Estou aqui agora para mais um estudo no livro de Provérbios com você. Que o Senhor nosso Deus possa iluminar a nossa mente, o nosso coração, para que essa palavra possa ser aplicada em nosso coração, na nossa vida e no nosso cotidiano. Hoje nós vamos estar refletindo em parte do livro de Provérbios, capítulo 6. Provérbios, capítulo 6, dos versículos 1 a 5, ele vai falar sobre o nosso alerta contra o ser fiador, ser avalista, emprestar o nome. A Bíblia lá nos tempos de Salomão já falava desses assuntos. E parece que ele se torna bem presente nos dias de hoje, não é verdade? Eu acho que no decorrer desse estudo aqui você vai lembrar de muitas situações do presente ou bem presente que você conhece. Que Deus abençoe a você, a sua família que está assistindo esse vídeo, ao jovem, ao adulto e todos, porque esse aqui é um exemplo que serve para nós desde a nossa mocidade. Provérbios capítulo 6, verso 1 e 2 diz assim: Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, e se te empenhaste ao estranho, estás enredado, o que dizem os teus lábios, está preso com as palavras da tua boca. Nós vamos comentar daqui a pouquinho, e você vai ver que realmente esse provérbios aqui é bem presente no dia de hoje. Quando alguém se torna o fiador de alguém por diversas modalidades que nós vamos ver daqui a pouquinho, por quê? Aquele que se serviu de fiador, seja eu ou você que está ouvindo esse estudo, nós fomos enredados por esses lábios da pessoa. Nós fomos levados pelos lábios, pela boa palavra, pelo jeito dessa pessoa. Você vai lembrar desses versículos e vai lembrar das situações que você vai dar razão, que essa palavra de Deus já está nos advertindo contra tais fatos. Prossigamos. Verso 3, 4 e 5 agora. Agora, pois, faze isso, meu filho, e livra-te, pois caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, prostra-te e importuna o teu companheiro. Não dê sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Olha aqui o que esse texto fala para nós, né? Você serve, você empresta ou você fia, você se torna um fiador, mas diz aqui que nós caímos quando fazemos isso na mão do companheiro. E aí ele ainda fala assim, agora quem vai prostrar aos pés dele não é ele, o pé de quem emprestou, mas aquele que emprestou, aquele que fiou, é que vai tomar essa atitude. Está vendo como é que as coisas começam a se inverter? Né? Então ele está exortando aqui que aquele que está numa dessa situação deve tomar as providências de se livrar logo, né, desse penhor que você fez por isso. A sabedoria que trata todo o livro de Provérbios, ela fala para nós, né, que somente quando nós atendemos as advertências divinas, nós andamos em sabedoria. Então, a sabedoria é ouvir a palavra de Deus e seguir as instruções que ela nos dá. Porque nós conhecemos muitas pessoas e às vezes nós incorremos nesse erro, nós conhecemos a palavra, né? Nós conhecemos, você sabe citar a Bíblia, você sabe citar diversos ensinos que Jesus trouxe, que os profetas do Antigo Testamento, mas nós não aplicamos esse conhecimento na palavra de Deus. E aí o que acontece? Vem e surgem os problemas. Esse versículo do Provérbios 11, 15, ele também dá um reforço a isso que nós estamos falando aqui, né? De certo, sofrerás severamente
aquele que fica por fiador do estranho, mas o que evita a fiança estará seguro. Olha aí, né? Então, essa questão da fiança, o livro de Provérbios tem vários outros textos que vai trazer sobre isso. Nós vamos limitar nesses 5 versículos, mais esse 6º versículo aqui do capítulo 11, para nos orientar. E o que acontece? Às vezes nós estamos passando por momentos de situação difícil no dia de hoje, mas a palavra de Deus aqui, ela nos exorta e nos orienta a tomar cuidado com relação a essa questão de nos tornarmos fiador de outras pessoas. É uma situação delicada, né? É uma situação delicada, mas a palavra de Deus nos exorta a ajudar e a servir, mas temos que tomar cuidado como fazemos essas coisas, né? Então, isso que é a palavra. E essa palavra dada a Salomão, na sua época, como que era? Como que se dava essas coisas? Na realidade, nessa época, as transações eram feitas quase que diretas, né, pelas pessoas que produziam a terra e vendiam seus produtos. E o empréstimo, essa questão do jeito que nós pensamos hoje, ela não existia muito bem nessa época. Então, esse empréstimo que não estava envolvido com uma emergência, ele quase não existia. Mas a palavra de Deus exorta que o empréstimo que a palavra de Deus, desde da época de Salomão e os profetas também, depois, fala para nós, é que aquele que tiver a atender a emergência de um conterrâneo seu, a emergência de um israelita, ele instrui isso aqui, para atender quando ele caísse em extrema pobreza, você nem deveria emprestar para ele, você deveria doar. E se emprestasse, você não deveria cobrar juros. Essa é a instrução de Deus ao povo israelita. Então, se alguém caísse doente, não conseguisse mais produzir, não conseguisse mais trabalhar, ficasse em extrema pobreza, era obrigação dos seus conterrâneos ajudar essa pessoa sem cobrar-lhe nada. Então, e se emprestasse, não poderia nem imaginar em receber juros. Isso é proibido, e conforme diz lá em Levítico 25, 36, 35, 36, 37, você vai achar essa alerta lá. Depois você pega a sua Bíblia e leia também. Mas, com o passar do tempo, as relações comerciais com outros povos começaram também a crescer. E aí começou essa questão de povos gentios, vamos pensar assim, começaram a fazer transações e a demandar empréstimo, tanto de israelita para com eles, quanto deles para com israelita. E aí começou a surgir essas questões de fiança, né? Então, às vezes, alguém concedia o empréstimo e ele só fazia sobre fiança. A fiança é quando tem um garantidor. Se aquela pessoa não honrar o seu compromisso, a pessoa que fiou, que assumiu a fiança, o honrará aquele compromisso no lugar dele. E a palavra de Deus nos exorta que quando nós assumimos o compromisso, nós devemos honrar. Então, mas a palavra de Deus aqui está alertando com relação a essa questão do cuidado com a fiança. E outra coisa também, antes de nós passarmos para frente nesse estudo, é que essa questão do lidar com o dinheiro é uma coisa séria, né? Segundo a palavra de Deus, é uma coisa de caráter da pessoa, né? Tem pessoas que não tratam bem, não cuidam bem da sua questão de dinheiro, de finanças e essas coisas. Então, se você prestar atenção, às vezes as pessoas que têm problema nessa área, que causam problema nessa área, geralmente elas tendem a ser rotineiramente envolvidas nessa situação. Então faz parte do caráter delas se envolver na situação. Vamos tirar disso aí situações emergenciais, como acontece com qualquer um de nós, e já aconteceu com certeza, mas tem pessoas que o dia a dia delas é assim, elas sempre requerendo algo de outro e requerendo a fiança de outro nas suas transações, no seu lida com as finanças, né? Então essas pessoas não são bons mordomos dos bens que Deus entrega para essas pessoas. Vamos tomar cuidado com relação a isso. A fiança moderna, as fianças modernas, ela tem um caráter que às vezes nós fazemos, presta atenção meu amigo, meu irmão e minha família aí nesse caso.
Muitas vezes nós estamos sendo fiadores das pessoas e achamos que não é fiança. Presta atenção aí, olha aí, eu dei alguns exemplos, não são todos. Quando você empresta seu nome para alguém comprar no carnê numa loja, né? Quase não tem isso mais, mas ainda existe. Porque tem loja que dá diferença de preço, né? Ah, se você comprar no carnezinho é mais barato. Aí a pessoa vai, fulano, vamos lá na loja comigo comprar uma coisa. Aí você vai lá e fica fiador daquela pessoa. Ou às vezes até compra no seu nome. É verdade? Acho que você já passou por isso ou já conhece alguém que faz isso. Outra coisa que é mais moderno do que o carnezinho hoje é emprestar o cartão. Você empresta seu cartão de crédito para alguém. Seu cartão do banco, seu cartão da loja, seu cartão do supermercado. E hoje tem gente que abre a carteira assim, tem 10 cartões ali, na verdade. Toda loja que você vai comprar, as pessoas querem que você faça um cartão. E tem gente que não sabe fazer não, que não sabe falar não. Aí tem um cartão do banco, tem um cartão de crédito da seguradora, tem um cartão de crédito do posto de gasolina, tem cartão de crédito do Carrefour, e aí a pessoa está cheia de cartão de crédito. E aí alguém te joga aquela palavra que nós falamos lá, ou me empresta seu cartão de tal loja ou do banco. Aí você vai e faz isso. Né? Um bem que nós vendemos e não transferimos para o nome da pessoa. Isso acontece muito rotineiramente. Você vende um carro, por exemplo, e não transfere o carro para aquela pessoa. Vende uma casa, vende um terreno. E a pessoa... isso aí acontece muito em imóveis e carros financiados. As pessoas vendem e a pessoa, mas eu tenho um probleminha aqui, eu não posso passar para o nome agora, ela arruma a desculpa dele. Aquelas palavras que nós lemos lá nos versículos anteriores, né, que eu vou repetir com você aqui. Você vai ficar enredado com os que dizem os teus lábios. Você está preso com as palavras da boca dele, se você fizer. Quantas pessoas já vi fazer isso? Ela vende o carro, vende o terreno, depois a pessoa não paga, bate aquilo lá, é multado, vem tudo para você. Você está fiando aquela pessoa lá. Ou um outro tipo de fiança, aquela fiança tradicional que você faz quando você assina lá um termo de aluguel de alguém, você faz um empréstimo numa financeira, num banco. Então, são os tipos de fiança moderna que nós temos que estar atentos com o que nós vamos tratar aqui exclusivamente disso no livro de Provérbios, que é muito prático. Vejamos algumas estatísticas para você ver como que isso acontece. Eu fiz uma consulta no site, desse site Consumidor em Pauta, e foi o ano passado, em 2019, 5 de junho de 2019, foi publicada essa pesquisa da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas e do SPC Brasil. Olha para você ver o que acontece hoje se a Bíblia não tem a razão, né? Se a Bíblia não tem a razão. Olha a estatística que ele traz. 24% das pessoas que estão negativadas, que estão no SPC, vamos pensar assim, que estão sem crédito na praça, são fiadores ou emprestaram o nome. Daqueles casos que eu te falei lá. Principalmente são fiadores ou emprestaram o nome para alguém. Quer dizer, de cada 100 pessoas que devem na praça, 24% não são elas mesmas, com o nome delas, emprestaram para alguém. E por quê? 51% das pessoas que fizeram isso queria ajudar a pessoa. 16% ficou com vergonha de falar não. Ah, mas essa pessoa está perto de mim, trabalha comigo, é meu irmão, é da minha igreja, né, é meu colega de trabalho, né, e assim por diante. E desses que não pagam, né, que não pagaram a dívida, 27% desses que emprestaram o nome eram amigos ou colegas de trabalho, tá vendo? Então são um perfil aí para quem as pessoas emprestam o nome. Eram amigos ou colegas. 13% era colega de trabalho. Trabalha com você no dia a dia, né? Você está lá do lado do escritório, está lá do lado da sua máquina e o cara está lá do lado ali, ó, e de repente ele te convence a cair no laço do passarinheiro, né? 14% às vezes são pais ou filhos ou o próprio cônjuge. 14%. E outros 14% foram dos filhos para com os pais. E aí entra avós, entra outras pessoas, né, que estão envolvidas nessa estatística. Então, para você ver aí com quem geralmente os que emprestam o nome, para quem eles emprestam o nome, né? Então, maior parte, boa parte está envolvida entre amigos, colegas e depois entre
colegas de trabalho, é a maior parte, né? Amigos, colegas e colegas de trabalho. Daí 39%, né? E o restante está entre família. Você já teve esse problema, né? O filho às vezes chega com você, o neto chega para o avô, pede aquele cartão, pede aquele avalista lá no banco, que está precisando de dinheiro para fazer tal negócio, que vai ganhar tanto ali na frente. Você já viu essa conversa? Talvez você está sofrendo dores dessa conversa hoje, não é verdade? Né? E eu esqueci de pôr ali atrás ainda, as modalidades de fiador hoje é o empréstimo consignado. Né? Ele é muito fácil, você faz pelo celular. É empréstimo consignado, pega lá o vozinho, a vozinha, coitadinho, né? Já está lá com aquela renda minguadinha, vai lá o filho, vai lá o neto, vai lá o parente, oh, você podia, tal, estou precisando de 2 contos ali no banco, pega aí para mim, depois eu vou pagando para você todo mês. Você já sabe o resultado que vai dar, né? Então, o provérbio está te divertindo a nós quanto a isso aí. Agora, vamos ver aí para você ver como que é a situação nos tempos atuais que as pessoas estão pedindo a sua fiança para emprestar o seu nome. Olha para você ver a relação que está aí. 22% é para comprar TV, celular, computador, 19% eletrodoméstico, 11% material de construção, 10% móveis para casa. E, olha para você ver, 32% dos pesquisados nessa pesquisa lá emprestou o nome e nem sabia o valor e nem o que a pessoa ia fazer. Então, olha, porque tinha vergonha às vezes de perguntar. Então, às vezes nós temos que tomar muito cuidado. A gente tem que ser mais honesto conosco mesmo e às vezes exigir a honestidade daquele que às vezes vem pedir tais coisas para nós. A palavra de Deus aqui está orientando a nós, né? Mais uma vez a gente lendo esses versículos, se você ficou de fiador, tu empenhaste a um estranho. E às vezes o estranho, nesse aspecto de honrar compromisso, de ser de confiança, está dentro da sua casa, ou está perto de você no trabalho, ou está seu amigo do lado, do vizinho do lado. Então, e olha para você ver que nenhum aqui diz que era para comprar comida. Nenhuma das pesquisas diz que era para a pessoa comprar um remédio. Nenhuma dessas aqui diz que era para a pessoa cobrir, talvez esses 11% aqui, material de construção, de repente pode até ser um destelhamento, alguma coisa assim, mas eu quase que certeza que talvez não seja isso, né? Mas assim, ó, as pessoas nesse mundo nosso de gastador, de consumismo, estão empenhando o nome de outras pessoas e às vezes nós estamos deixando essas pessoas se usar e servir o nosso nome para comprar coisas que não são necessárias, né? Que poderiam ser adiadas ou ficar sem essas coisas. Então, nós temos que tomar muito cuidado se nós formos abordados por alguém para isso, para comprar essas coisas. Realmente você tem que comprar isso, precisa, é essencial para a sua vida, é essencial para a sua sobrevivência. Se a resposta não for 101%, nós devemos falar não para essas pessoas. Então, muito cuidado, porque aí está demonstrando o perigo, né? A fiança muitas vezes ela vai ser mal usada, né? E aí entra um aspecto assim, ó, por que a pessoa não compra no nome dela? Por quê? É porque ela já não tem crédito. Então, meu amigo, meu irmão, quando a pessoa pede para você fiar ela, muitas vezes para comprar esse nome igual fala aqui, comprar em lojas e tudo, é porque a pessoa já não tem crédito, ela tem outras dívidas no mercado, ela tem outras dívidas. E aí eu perguntando honestamente, sinceramente, olhando nos olhos, essa pessoa vai honrar mais um compromisso? Tem 99% de chance dela não honrar esse compromisso, né? Ah, mas tem situações que é diferente. Sim, se tem situações diferentes, ela seja analisada como diferente. Mas não é a regra. A regra é que as pessoas não têm o crédito porque elas já estão inadimplentes na praça, já não pagaram outras coisas, já não tem cartão de crédito mais, já estão inadimplentes no SPC, mas querem continuar comprando TV, celular, computador, eletrodoméstico e móveis para casa. Certo? Então, mas aí a palavra, os lábios dela vai chegar com você, que aquilo ali é uma coisa essencial
que se ela não fizer aquilo, ela não vai trabalhar, ela não vai conseguir emprego, ela não vai mandar o currículo dela. Será que é verdade? A palavra de Deus nos chama a atenção. E aí o que acontece? Quando as pessoas, você pagou, você afiou e a pessoa não pagou, o que vai acontecer com você? Você vai ter que pagar. Então você foi fiador e às vezes você não tinha aquele dinheiro. É outra regra. Se você vai fiar uma prestação, você ganha R$ 1.000 e você, no seu orçamento, você já gasta esses R$ 1.000. Você já está apertado, vamos pensar assim. Alguém vai fazer uma prestação de mais R$ 100 ou de mais 200 e você vai lá e fia. E se você precisar de pagar essas coisas? Você vai ter que se virar nos 30. 37% das pessoas que tiveram que economizar mais, mudar hábitos e cortar gastos para pagar a dívida do outro. 23% tem que trabalhar mais, fazer trabalho extra, fazer bico, né? Talvez a mulher que faz faxina deve fazer faxina a mais na semana, o outro que vende 10 teve que vender 12, teve que trabalhar mais tantas horas por dia, sabe? Então essas coisas acontecem. E outras, olha para você ver, 23% tiveram que fazer um novo empréstimo no seu próprio nome agora, para saldar aquele dívida do outro, para se livrar de um enrosco maior, né? Então, você me desculpa, mas essa é a verdade que a palavra de Deus, o provérbio, está trazendo para nós, e a estatística real, uma estatística recente, não vamos dizer que é uma estatística atual do coronavírus agora, porque mudou a realidade, mas a estatística do cotidiano das pessoas. Elas não pagam a dívida e aí você, né, que vai ter que fazer isso. Aquilo que você não fazia, você vai fazer. Você vai ter que economizar aquilo que ele está esbanjando lá na frente. Você vai ter que cortar um gasto seu, aquilo que ele está esbanjando lá na frente. Você conhece isso, não conhece? Tenho certeza que você já viu a situação. Ou às vezes pode até estar vivendo ela hoje, né? Você faz aquele empréstimo consignado lá, alguém fez empréstimo, agora cai lá na sua conta, você nem recebe aquilo e o dinheiro não entra na sua conta depois. O dinheiro não entra, você não recupera esse dinheiro. E aí, outro fator importante, você emprestou para um amigo, um colega de trabalho, você emprestou para o esposo, você emprestou para o filho, para o genro, para o cunhado, né, para a nora, e eles não pagaram. Venceu lá, você recebeu a menos na sua aposentadoria, ou caiu na sua conta, ou o cartão de crédito chegou, e aquela pessoa, silêncio total, não é verdade? Você conhece a situação? 30% dos que foram fiadores dessa forma, diz aqui a estatística, as pessoas que nem mesmo cobraram o amigo ou familiar. Elas simplesmente foram lá e pagaram a dívida. Olha para você ver a situação. 30% daqueles que tiveram que pagar a dívida do outro, nem cobraram, porque, sabe? E aí, os que cobraram, esse dado não é somado que vai dar 100%, mas assim, daqueles que cobraram, 48% das pessoas que foram lá e cobraram, a pessoa simplesmente, eu não tenho dinheiro para pagar. Não é assim? Eu acredito que talvez você já tenha ouvido essa resposta. Outros 38%, não, eu vou te pagar quando eu tiver condição. Eu vou te pagar quando eu tiver condição. E 8%, segundo essa pesquisa, isso aí pode variar de época para época, simplesmente sumiram, desapareceram. Seu colega de trabalho saiu do emprego, aquele vizinho mudou, né, e você nunca mais viu aquela pessoa. Aquele parente que todo dia estava na sua casa para o churrasco, agora ele sumiu. Agora ele não aparece mais, né, que estava lá toda semana, né, te batendo nas costas, agora ele sumiu, ele não te dá mais satisfação. Então é o que acontece. E aí tem outras consequências, né? Apenas 12% daqueles que emprestaram o nome, olha você ver, de 100 pessoas que emprestam, apenas 12 conseguem receber de volta depois, né? Não na época mais. Você já passou seus apertos, já deu seus pulos, mas 12% conseguiu receber. É muito pouco. E desses, né, que conseguiram receber, né, 94% o relacionamento ficou abalado. 94%. 32% do relacionamento foi rompido. Quer dizer, se você vai perder o relacionamento lá no final e vai romper ele de todo jeito, já rompe antes de começar. É isso que Provérbios, meus irmãos e meus amigos, e
e familiar, Deus está falando aqui na palavra dele. Né? Se você está empenhado com alguém, agora vai em cima, vai atrás, até que cesse essa questão. Né? Nós estamos falando aqui também, lá no começo, de outras formas de ser fiador. Né? Então, quantas pessoas lá venderam seus carros e não transferiram? Né? Aí a pessoa não paga a prestação, se era um carro financiado, não está no nome dele. Né? Se não está no nome dele, você acha que ele vai preocupar em pagar? Ele vai preocupar em ser multado? Ele vai preocupar em pagar multa? Se está no nome seu, concorda? O terreno, mas se for que ele comprou um terreno, uma casa sua, ele vai preocupar em pagar prestação, em pagar IPTU, em pagar taxa. Ele não vai preocupar em pagar isso, porque não está no nome dele. Então por isso que ele não quis transferir. Talvez, né, arrumou a desculpa boa dele, mas já é de má fé. Isso é um alerta. É um alerta que nós vamos ficar empenhados nessa palavra. E hoje nós estamos vivendo momentos muito difíceis. Todos nós estamos passando por aperto. Todos. Alguns querem ajustar. Alguns querem fazer os ajustes, mas outros não querem continuar na mesma situação. E aí vai socorrer, vai buscar que não são adequados. Então, nós podemos concluir aqui que nós devemos ter cuidado com as companhias, com as nossas companhias, com os gastadores e imprevidentes. Eles conquistam a nossa amizade, eles se demonstram camaradagem e depois eles vêm e dão o bote. Você viu lá no início, né, quando nós começamos lá, que muitos por cento, 16%, tiveram vergonha de falar não. Ah, mas o cara está aqui comigo todo dia, é o colega, é meu filho. Você sabe que a pessoa não sabe lidar com dinheiro. Você sabe que a pessoa é desregulada, vamos pensar assim, que ela é destrambelhada, né? Usando a palavra bem assim, para trabalhar com recurso, com dinheiro, com gasto, e você ainda vai fazer isso. Você está chamando problema, nós estamos chamando problema para nós mesmos. E às vezes o que acontece? Você sacrifica sua família, né? Você normalmente não, às vezes você sacrifica a família com coisas que você normalmente não faz, né? E aí você vai ter que se sacrificar pelo outro. Você às vezes não deveria nem sacrificar a sua família, mas você vai sacrificar por causa daquele outro, para você permitir a exploração do estranho. Então a palavra de Deus nos exorta, nos dá muitos conselhos nesse aspecto aqui. E aqueles que conhecem a Deus, aqueles que leem e estudam a palavra de Deus, a primeira coisa, tem que saber e aprender a lidar com os recursos que tem. Agora pode acontecer calamidade, fatalidade, nós temos que estar aptos a ajudar. Mas se você vai ajudar, é aquilo que a palavra de Deus também diz. Aquilo que está na sua mão fazer, faz. Às vezes você nem vai emprestar, você vai dar, você vai doar. Né? Porque não adianta você emprestar e querer receber depois aquele que não tem. Então se você sabe disso e foi oriundo de uma calamidade, de um caso fortuito, você faz, você doa. Mas emprestar para as pessoas gastarem daquele jeito que nós vimos lá nos slides anteriores, é você criar problema para você mesmo. Então tem negócio que é preferível você não fazer também. Você vai vender seu carro, sua casa, o cara te joga aquela lábia lá, que ele pode, mas ele só pode transferir daqui 6 meses, porque todos têm os motivos justos. Se você assinar, você vai estar incorrendo em grandes problemas futuros, pode ter certeza disso. Então é preferível às vezes não fazer, não vender, não fazer um negócio e deixar para fazer no momento oportuno do que fazer aquilo ali naquele momento e deixar essas coisas no seu nome. Você passa a ser fiador daquele bem sem estar na sua mão. Que Deus possa abençoar, meu irmão, meu amigo, essa palavra. Ela é uma palavra, parece que está lá nos épocas de Salomão, mais de quase 2.000, 3.000 anos atrás, quase. E parece que está tão longe da gente, não, ela está tão perto da gente, muito perto da gente, é hoje. Né? E talvez nós estamos passando por um período que ela pode até agravar, e que nós sejamos sabedoria para saber ajudar as pessoas quando tem que ajudar, mas não nos metemos em encrencas, em problemas financeiros, por causa daquele que às vezes não sabe gerir os recursos que Deus colocou na sua mão, ou gerir a escassez, né? Se nós estamos passando por um momento de escassez, agora muito mais. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja multiplicada para você e sua família, concedendo-lhe muita sabedoria
para lidar com este assunto junto aos seus colegas, junto aos seus amigos e junto aos seus familiares. Que Deus assim abençoe e até nosso próximo estudo, que vamos falar de correlações com esse texto que é da preguiça. Muitas pessoas às vezes se envolvem com problemas nas finanças por causa da preguiça. E nós vamos ver ali, no nosso próximo estudo, um pouquinho sobre a preguiça, sobre a indolência. E aguarde nosso próximo estudo, que se Deus assim nos permitir, em breve nós vamos estar disponibilizando ele para você.